pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ligado no curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito sobre classificação dos elementos de uma matriz. Necessidade de manter os dados armazenados organizados. Organizar dados é proceder à classificação, ordenação desses dados nas ordens numéricas, alfabética ou alfanumérica. Classificação numérica, dados pode ser na ordem crescente, do menor para o maior valor numérico, ou na ordem descrescente, do maior valor numérico para o menor. Classificação alfabética, dados pode ser na ordem ascendente, de A maiúsculo até Z maiúsculo, ou de A minúsculo até Z minúsculo, ou na ordem descendente, de A até Z maiúsculo, ou de Z minúsculo até A minúsculo. Classificação alfanumérica, dados pode ser na ordem ascendente ou descendente, tabela ASCII. Na programação de computador já existe um padrão que identifica o tamanho de cada caractere, cada símbolo, cada alfanumérico. Esses valores são definidos em quantidade de dados como binário. Para que você tenha na sua mente, o computador ele trabalha com zeros e uns, que são conjuntos de bits, que formam um byte. Então, na programação, o computador consegue trabalhar com números. Então, já existe essa tabela, que é a tabela ASCII. Você pode analisar que para cada símbolo, por exemplo, o valor de A, ele é uma sequência de números de zeros e 1, diferente da sequência do A minúsculo. Beleza? Então, assim como você digita o teu nome, para cada letra do teu nome está sendo o quê? Um processamento que cada letra ela tem um valor. Classificação dos elementos de uma matriz. Para classificar dados em uma matriz, não precisa um programador de computador desenvolver algoritmos próprios, pois já existe um conjunto de algoritmos esta finalidade. Escolher aquele que melhor atende a uma necessidade em específico. Neste curso vamos trabalhar e apresentar o algoritmo classificado na categoria classificação por troca. Método simples. Ele é eficaz, a velocidade dele é lenta, então um método de ordenação lento. Ele é útil para ordenar um conjunto pequeno de dados, fácil entendimento. Então vamos trabalhar com esse tipo de categoria para exemplificar e que a partir dele você usuário, você aluno, pode estar pegando outros tipos de classificação que pode ser trabalhado em uma estrutura de dados para que torna o seu programa mais eficiente. Mas nesse momento vamos aprender a trabalhar com a classificação por troca. Observe em sua tela que temos um vetor, uma matriz do tipo vetor com 5 posições, 5 índices. E você tem aí do lado esquerdo da sua tela, de 1 até 5, de vermelho, os índices. O nome dessa matriz é matriz A. E você tem os elementos. Para cada índice você tem um elemento. Então o índice é como se fosse o endereço daquele elemento. Beleza? Então,
Observem que esse vetor ele está desordenado. O que seria isso, Josué? Imagina que eu queira colocar na forma crescente, onde eu tenho que, na minha posição 1, no meu índice 1, eu tenho o elemento 9. Na minha posição 2, eu tenho o elemento 8. Na minha posição 3, eu tenho o elemento 7. Na minha posição 4, eu tenho o elemento 5. E na minha posição 5, eu tenho o elemento 3. E se eu quiser ordenar esse vetor e colocar na forma crescente, onde eu vou colocar para a primeira posição o elemento 3 no meu índice 1. O 5 no índice 2, o 7 no índice 3, o 8 no índice 4 e o elemento 9 no índice 5. Então, eu consigo trabalhar com a classificação por troca para ordenar o vetor. Então, eu quero colocar em ordem crescente 5 valores numéricos inteiros. Então, nesse exemplo que a gente vai trabalhar agora, é possível a gente fazer essa ordem crescente desses 5 valores inteiros, como também entrar com outros valores e obter a ordem crescente. Então, os elementos trocados de posição no sentido de apresentação à ordem desejada. Então, você tem aí o nome da nossa matriz, que é do tipo vetor, o nome do nosso vetor, e você tem aí em colchetes o índice e você tem o endereço. Então, o que acontece no vetor é que ele repete o nome do mesmo vetor, da mesma matriz, né? Então, o que muda é o índice e o elemento pode ser, eu posso ter para índice diferentes o mesmo elemento, beleza? Mas neste caso aqui eu tenho para o índice 1, 9, o índice 2, o 8, o índice 3, o 7, o índice 4, o 5, o índice 5, o 3. Beleza. Então, o método de troca distributiva, eu tenho a primeira premissa. O elemento que estiver em A1 deve ser comparado com os elementos que estiverem em A2, A3, A4 e A5. Ou seja, se eu tenho que comparar o meu elemento que está no índice 1 com o elemento que está no índice 2. Com o índice 3, o elemento que está nesse índice, com o índice 4, o elemento que está nesse índice, e com o índice 5, o elemento que está nesse índice. Depois, o elemento que estiver em A2 não necessita ser comparado com o elemento que estiver em A1, pois já foi anteriormente comparado, passando a ser comparado o elemento A2, somente com os elementos que estiverem em A3, A4 e A5. Na sequência, o elemento que estiver em A3 é comparado com os elementos que estiverem em A4 e A5. Por fim, o elemento que estiver em A4 é comparado com o elemento que estiver em A5. Vai ficar mais claro agora. Olha só, vamos ver como que é o método de troca distributiva. Eu tenho aqui o que? A minha matriz, que é o tipo vetor, de uma dimensão, e eu tenho 9, 8, 7, 5 e 3 elementos, cada um em seu respectivo índice. Agora, eu tenho que seguir a regra. Eu estou fazendo a primeira comparação, que é do índice 1 com o índice 2. Então, eu vou pegar
o valor de 9 vou comparar com 8. 9 é maior que 8? Verdade. Então eu troco de posição. Eu troco então o elemento que está no índice 1, que é o 9, ele passa a pertencer ao índice 2, e o elemento que está no índice 2, que é o 8, ele passa a pertencer ao índice 1. Beleza. Agora, qual é a próxima regra? A próxima regra é que eu vou comparar o quê? O elemento que está no índice 1 com o elemento que está no índice 3. Então, 8 é maior que 7. Se for verdade, o que eu faço? Eu troco. Então, eu executei a troca. Então, agora, o elemento 7 pertence ao índice 1 e o elemento 8 pertence ao índice 3. Beleza. Agora eu vou fazer a próxima comparação, só que é do que? Do índice 1 com o índice 4. Então, eu pergunto, o elemento 7 do índice 1 é maior que o elemento 5 do índice 4? Verdade. Então, eu faço a troca. Então, o índice 4, ele passa a conter o elemento 7 e o índice 1 passa a conter o elemento 5. Beleza. Agora, eu vou fazer a próxima comparação, que é o quê? O índice 1 contém o elemento 5 e eu vou comparar com o índice 5 que contém o elemento 3. 5 é maior que 3? Verdade. Então, o que eu faço? Eu faço a troca. Beleza. E assim sucessivamente. Agora, é o seguinte. O 3, que é o elemento do índice 1, ele não precisa mais ser comparado. Então, neste momento. Então, o que eu faço? Pego a comparação do próximo índice. O 2, que é o índice 2 da matriz A, eu vou comparar com o índice 3, com o índice 4 e com o índice 5. Então, 9 é maior do que 8? Verdade. Então, o que eu faço? Eu faço a troca. Então, agora eu tenho A1, 3, A2, 8, A3, 9, A4, 7, A5, 5. Beleza. Agora, qual é a próxima comparação que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a comparação do índice 2, que é 8, com o índice 4, que eu tenho o elemento 7. 8 é maior do que 7? Verdade. Então, eu faço a troca. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar o quê? O índice 2, que é 7, pelo o índice 5, que eu tenho o elemento 5. 7 é maior que 5? Verdade. Então, eu faço a troca. E agora, eu vou fazer novamente a comparação o quê? Do índice 3, que o elemento é 9, com o índice 4, que o elemento é 8. Então, eu não preciso mais fazer a troca do elemento 5, que é do índice 2. Então, eu tenho executado a troca, e agora a próxima comparação que eu vou fazer é do índice 3, que o elemento é 8. Eu vou comparar com o índice 5, que o elemento é 7. Então, 8 é maior do que 7? Verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os elementos. Beleza, troquei. Agora, a próxima comparação é do índice 4, que eu tenho o elemento 9, e comparo com o índice 5, que eu tenho o elemento 8. 9 é maior do que 8? Verdade. Então, eu faço o que? A troca. Olha só, observem que foi ordenado o nosso vetor. Então, eu não preciso mais de fazer a troca, a comparação. Para dados do tipo caractere
ou cadeia, o processo de classificação é idêntico, uma vez que cada letra possui um valor diferente. Exemplo, a letra A tem valor menor que a letra B, e assim por diante. Outro exemplo, se a letra A maiúscula for comparada com a letra A minúscula, elas terão valores diferentes, como pode ser constatado na tabela ASCII, Código Americano Padrão para Troca de Informações. Cada caractere é guardado na memória de um computador, segundo um valor de um código que recebe o nome de ASCII. É com base nesta tabela que o processo de ordenação trabalha. Cada caractere tem um peso, um valor determinado. Agora vamos fazer na prática esse algoritmo que executa a troca de posições de elementos. Então, vamos executar esse algoritmo. Para a gente resolver esse problema, vamos abrir o Visual G e começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou limpar aqui a parte do comentário e vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome para esse algoritmo, eu vou chamar ele de ordenar vetor 01. Ordenar vetor 01. Beleza. Então, é importante a gente fazer a declaração correta da variável que eu vou chamar de número. Ela é do tipo vetor. Ela terá uma dimensão que iniciará de 1 até o 5, do tipo o que? De tipo inteiro. Beleza? Então o objetivo é o seguinte. O objetivo desse exercício é o usuário ele entrar com valores, com 5 valores, e esses valores deverão ser ordenados. Beleza? Então, eu vou adicionar aqui um enunciado. Programa para permitir o usuário digitar 5 valores que deverá ser ordenado no vetor de 5 posições. Beleza. Então, eu criei aqui então uma variável que eu chamei ela de número, do tipo vetor. Ela vai de 1 até 5 do tipo inteiro. Agora, eu vou ter que trabalhar com variáveis para controlar o meu laço, porque o usuário vai entrar com os valores para preencher o vetor. Então eu vou declarar aqui uma variável chamada i, que é do tipo inteiro. Beleza. Agora eu vou declarar uma variável que será responsável por controlar outro índice, que é a j. E uma variável para armazenar um resultado temporário, que eu vou chamar ela de x. Beleza. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou criar o meu vetor. Então, para i de 1 até 5, vou fechar o meu laço, vim para, e aqui eu vou solicitar que o usuário entre com os valores. Então eu vou adicionar o comando escreva
aspas duplas e vou solicitar, digite um número, dois pontos. Na próxima linha, leia o que? Número, beleza, que é o meu vetor. Ele vai percorrer esse laço e vai preencher com as posições, ou seja, ele vai entrar com 5 elementos que vai preencher 5 índices, tá? Então aqui eu tenho a leitura dos valores digitados, beleza? Então, próxima etapa. A próxima etapa é o seguinte, eu vou documentar aqui para facilitar o entendimento. Eu tenho I e J que irá ser responsável por quê? Por controlar dois laços de repetição encadeados, tá? Para aplicar propriedade distributiva, beleza? Ou seja, a ordenação, beleza? Então agora vamos começar com o para I de 1, olha só, até 5, para I de 1 até 5, na verdade de 1 até 4, passo 1, faça, fim, para, beleza. Agora eu vou adicionar aqui o seguinte, uma mensagem para a gente ver que a cada interação o que está sendo processado. Então eu vou adicionar o seguinte, escreval, e aqui dentro eu vou colocar um aspas duplas e vou colocar assim, ó, interação do contador, beleza? Beleza? Então é uma variável de controle que é o I, vírgula, I. Vamos testar agora o nosso algoritmo. Eu vou salvar ele em biblioteca, documentos, projeto AL1 e vou salvar. Beleza, agora vamos executar o nosso algoritmo. F9, vou executar com time e vou colocar aqui os valores 9, 8, 7, 5, 3. Olha só, então eu tenho aqui 4 interações, ou seja, o meu loop ele executou de 1 até 4. Beleza? E os valores do meu vetor é o elemento 9, 8, 7, 5 e 3. Beleza, estamos indo bem. Agora vamos fazer a próxima etapa. Então eu vou aqui adicionar um comentário que será o seguinte, J controla o índice subsequente, beleza, no processo de ordenação, beleza. Então essa variável J, ela vai ser responsável por controlar o índice subsequente no processo de ordenação, tá? Então agora eu vou dar um para J de I mais, olha só, I mais 1, tá? Até 5, passo 1, o que? Faça. Beleza, eu vou fechar aqui o fim para, beleza. Aqui
Aqui dentro, eu vou também adicionar o comando escreval, aspas duplas, e aqui eu vou colocar assim, ó, valor de J, beleza? Vou colocar 2 pontos, espaço, vírgula, J. Agora vamos ver o que acontece quando a gente executar o nosso algoritmo. Vamos executar aqui com time ou F9, eu vou digitar os valores. 9, 8, 7, 5, 3. Olha só o que aconteceu. Então, quando a interação do contador I for 1, o J ele vai executar os passos 2, 3, 4 e 5. Quando a interação do contador I for 2, o J vai executar os passos 3, 4 e 5. Quando a interação do contador I for 3, o J vai executar os passos 4 e 5. E quando a interação do contador I for 4, o J vai executar o passo 5. Beleza. Então agora, o que eu preciso de fazer? Se a minha regra de ordenação, o que ela faz? Ela verifica a comparação do índice 1 com o índice 2. Depois, ela compara os elementos. Quem for o maior elemento, ela faz a troca. Fez a troca, vai fazer a comparação do elemento que está no índice 1 com o elemento que está no índice 3. Qual é o maior? Compara qual é o maior e faz a troca. Então, eu tenho que fazer agora a comparação, olha só, de elementos. Beleza. Como que eu faço isso? Eu tenho que pegar a posição daquele elemento na linha corrente. Então, olha só, aqui eu tenho uma condicional. Se número, que é o nome do meu vetor, eu vou pegar a posição do I e vou verificar se é maior que a posição de J. Então, o número é o nome do meu vetor e eu vou colocar aqui J. Beleza. Aí eu comparo. Se o elemento do índice tal for maior que o elemento do índice tal, eu faço a troca. Então, se for verdade, então, beleza, então, aqui eu vou fechar com o que? Fim C, beleza. Então, se for verdade, o meu objetivo é fazer a troca. Só que eu vou usar uma variável para armazenar um valor temporário. Essa variável é x, tá? Então, eu vou documentar aqui variável temporária para armazenar valor. Beleza. Essa variável, ela vai receber o que? Número, olha só, I, que está na posição I. Beleza, eu vou implicar em X. Beleza. Aí, agora eu tenho que fazer o seguinte, a troca. Então, número I vai receber o que? Número J. Beleza. Então, aqui eu estou fazendo o que? A troca de elemento em índice. Beleza. Bem tranquilo, né? Agora, o que eu vou fazer?
x, olha só, minha variável temporária, ela está com um valor que está armazenado temporário, e eu vou fazer o quê? Número J. Beleza. Esse é o algoritmo. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir na tela, o que? O meu vetor ordenado. Então aqui fora desse laço, eu vou fazer o seguinte: escreval, aspas duplas, ordenação do vetor, dois pontos, espaço. E aqui eu vou adicionar o seguinte: para ir de 1 até 5 passo, 1 faça fim para, beleza? E aqui dentro eu vou colocar o que é escrita: escreva número e a variável controladora, que é o i. Beleza. Então agora vamos executar o nosso algoritmo. Vamos salvar. E vamos executar o nosso algoritmo com F9. Vou colocar os valores aqui: 9, 8, 7, 5, 3. Ele está processando, olha só. Olha só, pessoal, o que aconteceu? Eu entrei com os valores, preenchi o vetor. A primeira interação, o contador foi 1. O J ele percorreu até 5. Na segunda interação, o meu I foi 2. Ele percorreu o 3, 4, 5. E ele no final, olha só, ele ordenou 3, 5, 7, 8 e 9. Para ficar mais claro, agora eu vou executar a explicação de forma que os processos sejam feitos com números. Eu vou dar uma introdução. E a sugestão é que vocês façam em um caderno para ver aonde que está sendo processado cada resultado. Observe em sua tela essa imagem à esquerda, onde temos a saída dos valores ordenados. E temos aqui uma tabela com o objetivo de exemplificar o entendimento, e ela está como analogia. Por exemplo, eu tenho a primeira interação do contador I, que é 1. Então, eu tenho que o valor de J ele será percorrido até 5. Então, primeiramente, o J vale 2. Então, eu tenho aqui, olha a regra. Eu tenho uma variável para controlar o primeiro laço, outra variável J para controlar o segundo laço interno, e tem um laço externo. Então, I mais 1 até 5 passos, 1 faça. Se matriz I for maior que matriz J, I implica em X, J implica em I, executa a troca, X implica em J. Então aqui vamos colocar os valores, olha só. Então, se eu tenho que I é igual a 1 e de 1 até 4 passos, eu tenho que I, que é 1, mais 1, então J vale 2. Então, quando I for 1, J é 2. Beleza. Então, se I for igual a 9, aí você deve estar se perguntando, mas de onde ele tirou o 9? Olha só. Observem aqui, na tabela superior à direita, os índices que vai de 1
até 5 e os elementos que é de 9 até 3. Se eu estou dizendo que o i é igual a 1, eu estou dizendo que ele está no índice número 1. Quem é o elemento desse índice? É 9. Então, se 9 for maior que 8, quem é 8? Quem é J? J não é 2. Então, o índice 2. Quem é o elemento do índice 2? O 8. Então, 9 é maior do que 8? Verdade. Então, eu armazeno o valor do índice 1, que é o i, na variável temporária, que é o x, executo a troca de j, que é igual a 8, o elemento 8, com o i, que é 9, faço a troca. Beleza. Então, eu tenho aqui na tabela inferior o seguinte. Ó, eu comparei o elemento do primeiro índice com o elemento do segundo índice. Então, 9 é maior do que 8, verdade. Então, eu fiz a troca. Beleza? Então, olha aí agora a sua próxima tela, o seguinte. Fizemos já a primeira volta de J dentro da interação do laço, onde eu tenho o I. Beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Na segunda volta de J, eu tenho o seguinte. O J agora, ele está valendo de 3, tá? Então, o que eu tenho que fazer? É comparar agora o elemento do índice 1 com o elemento do índice 3. Então, olha só, se I, que é 8, for maior do que J, que é igual a 7, tá? Olha só, observem aqui. Então, eu tenho o índice 1, eu tenho o elemento 8, que eu fiz a troca anteriormente. Agora, eu tenho o índice 3, eu tenho o elemento 7. 8 é maior do que 7? Se for verdade, o que eu faço? Eu armazeno o valor do índice 1, que é 8, o elemento na variável x, faço a troca j, que é o 7, eu implico em i. Então, eu estou efetuando a troca. Beleza, e pego o valor que foi armazenado na variável temporário e implico em j. Então, eu fiz a troca. Beleza, então, eu tenho agora que o índice 1, ele contém o elemento 7. E o índice 3 contém o elemento 8. Beleza? Então, eu tenho agora aqui a minha quarta volta do J. Então, eu tenho que analisar o seguinte. A comparação agora vai ser com o índice 1 com o índice 4. Então, eu vou comparar o elemento que está no índice 1, que é 5, né? Opa! Que é, na verdade, que é o 4, tá? O 4, eu vou comparar agora. O meu índice 1 é 7. E eu vou comparar com o índice 4, que eu tenho um elemento que é o 5. Então, 7 é maior do que 5? Verdade. Se for, executa a troca. Pessoal, olha só, sugestão. Esse exercício, essa atividade, ela é muito importante para poder aprimorar a lógica. Então, eu sugiro que vocês peguem um caderno e façam todo o processo até executar a ordenação de todos os resultados.
Se você não entendeu, repita a aula, assista novamente até você entender.